not be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. There's magic coursing throughout my veins. I don't want it to stop. I feel invincible in every way. I'ma give it all I got. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. Saia! Meu Deus, eu nunca consigo achar que Crismel, pelo amor de Deus, vem até aqui. Por que eu não consigo encontrar esse ofício toda vez que eu procuro, Crismel? Já não veio trabalhar hoje? Calma, Cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. Padre Aurélio! O senhor tem de tomar uma providência. Que providência? O senhor não está sabendo que chegou na cidade? Quem chegou na cidade? O menino! Mas que menino? O moleque! Mas que moleque? Ai, não tem mais o que dizer. Vou te dar uma bola. Let it be the first thing. Let it be the first thing. Você acredita que o bispo? Ó bispo! Vai dar ouvidos. Um bando de malucas que estão dando ouvido como um louco. Mas vão dormir. Vai dormir. Vão pra casa dormir. Lobisomem, profecia, de paranoia, essa. Vão dormir pra casa. Tell me I'm the only one you think about. That I'm the air you breathe and couldn't live without. Let it be the first thing. The first thing. Let it be the first thing. The first thing. Let it be the first thing. The first thing. When you come home to me. When you come home to me. I can be the one who holds you close at night. There's no other way I wanna spend
Bom, começou por causa desse louco aqui, ó. Eu, o Grit e o Yuri resolvemos fazer um filme tosco. Vamos fazer um filme tosco, gravar no celular. E aí escrevi um roteiro, mandei pro Yuri, mandei pro Grit, e eles falaram assim, mas o roteiro tá muito bom. Vamos fazer um filme de verdade. Foi então que chegou o Breno e o Luiz Panegassi. E eu falei, ó, gente, estamos com um roteiro bacana e a gente quer fazer um filme. E o Breno e o Luiz toparam na hora. Todo mundo conhece o Peron, né? Dispensa apresentações, né? Pessoa fantástica, competente, inteligente. E ele tem algumas sacadas, né? Então ele chegou e a primeira coisa que ele me disse foi: bença, padre. Eu não entendi, falei, qual que é a brincadeira agora, né, Peron? Ele falou, não, eu vou fazer um filme e eu preciso de um padre e você vai ser o padre. Eu falei, olha, Peron, eu não sou ator, eu vou te dar trabalho nisso, né? Ele falou, não, fica tranquilo, é um filme que eu vou fazer com celular, é uma coisa mais simples, mas eu preciso de um padre que tenha um jeito de italiano, uma pessoa, né, como você, assim, meio espalhafatoso, vamos dizer assim, né? Então é você o padre. Aí tá bom, então Deus te abençoe, meu filho. Então eu entrei em contato com a Márcia, que é minha assessora. Falei, Márcia, eu gostaria muito de convidar o Paulo Pioli para participar do filme. E liguei para o Paulo, conversei com ele, mostrei o roteiro, ele se interessou, falou assim, eu topo fazer o prefeito do filme. Então liguei todo feliz para a Márcia, falei assim, Márcia, o Pioli topou, ele vai participar do filme. Primeiro pela credibilidade de quem fez, quem escreveu, J. Peron. Segundo porque eu amei a história, eu me vi nela realmente assim a fundo, né? Gostei muito da trama. Foi muito legal. Eu acho que tudo que a gente for fazer, a gente tem que primeiro acreditar. Porque se você não acreditar ou no personagem ou no trabalho, melhor não fazer, porque você não vai passar o que tem que passar. Ele falou, e a Márcia me respondeu, e o Del Garcês vai também. Eu falei assim, como assim o Del Garcês também? Porque enquanto você falava com o Pioli, eu mandei o roteiro pro Del Garcês, ele também topou. A seriedade do projeto, né? A Márcia Araújo, que é a minha grande amiga e assessora de imprensa, top, topíssimo. Ela sugeriu, né, meu nome para o J. Peron, que eu já admiro, né, eu sou fã, sempre fui. Acho o J. Peron genial, artista. E foi uma grande surpresa para mim quando eu li o roteiro, né? Esse já é o segundo motivo que me levou a aceitar. E percebi a possibilidade de recurso, do que se podia resultar esse trabalho. E quando eu tomei ciência do vulto, né, do filme, né, do que realmente era o filme que ele estava fazendo, que não era nada daquilo que ele tinha falado, que era um filme de celular, né, que era um filme realmente, e as pessoas que começaram a se aproximar e que foram convidadas para fazer o filme, aí gelou a barriga, né? Aí a gente percebeu que a coisa ficou séria, então chamamos uma equipe de profissionais aqui, todos parceiros aqui da região do Chiquito das Águas, e fizemos aí o Lobisomem de Pedra de Fogo. Ela faz uma icona e chega no lobisomem, ela apaga. Eu sou uma pessoa motivada por desafios, tanto que a palavra multiartista vem disso. Eu cantava com meu irmão e nós gravamos um CD na época e o CD não tocava na rádio, então nós decidimos fazer um programa na rádio, aí o CD nós tocava no nosso programa. Eu entrei trabalhando na televisão para aprender, eu queria aprender como eram os bastidores da televisão. E isso me deu uma grande bagagem para quando eu estive na frente das câmeras, saber como eu tinha que me portar. Então o multiartista vem disso, dos desafios. O filme Lobisomem de Pedra de Fogo nasceu também de um desafio. Eu fui convidado para participar de uma produção, que por fim eu não participei,
Aí eu falei assim, tá na hora de eu escrever o meu filme. E aí eu sentei, em 2 dias o roteiro saiu do papel e graças à equipe também a gente conseguiu rodar. Eu escrevi o roteiro já editando o filme, né? Dessa experiência que eu carrego da televisão, então eu já fui escrevendo, pensando qual seria a próxima cena, como é que eu faria essa transição de uma cena para outra. Então foi bem fácil na minha cabeça dirigir, porque primeiro eu criei a história. Bom, a referência vem de várias obras que a gente assiste, que a gente acompanha. Pela idade também que eu tenho, eu me lembro quando eu era criança eu assistia muito isso na televisão, nos filmes. O Lobisomem Americano em Londres completou 40 anos, né? Então eu fui buscar um pouco de cada referência que eu tinha das novelas, das histórias, dos causos que meu avô contava. Pensando como povo, como alguém que acredita nas crendices populares, lenda, eu acredito. Mas pensando no fato real mesmo, não, porque é uma lenda, né? Lenda é lenda, né? São invenções populares, né? E no caso dessa, de lobisomem, né? Que já vem desde a Grécia Antiga, né? Tem origem na mitologia grega, a gente alimenta, né, esse imaginário, né, especialmente o brasileiro, que tem um imaginário tão fértil, né, através do próprio folclore, da cultura popular, né. É bom, faz parte da cultura, né, da cultura brasileira, né. Nesse sentido, a gente acredita. Né? Olha, não acredito em lobisomem, mas hoje em dia, eu acho que... Não, eu não acredito, mas assim, pela brincadeira, pela experiência e tudo mais, a gente acaba falando que acredita e levando isso a sério. Não, eu não acredito. Bom, até que eu veja, eu não acredito. Toda a história sempre tinha alguém que tinha um lobisomem na história, né? Alguém viu, né? Talvez nem tenha visto, mas alguém viu. Então as histórias antigas têm muito disso, né? É uma tradição de toda a história ter um personagem desse tipo. Como eu disse, eu sou do interior de Salesópolis, né? Então isso tinha muito, que teve aparição em Salesópolis sobre isso. A turma do interior falava que via. Então assim, isso me remeteu muito aos meus avós. Eu tinha uma tia-avó que era benzedeira e ela falava que ela via lobisomem, ajudava. Então isso pra mim, eu vim trazendo no filme tudo isso. Parece que já estava em casa, eu me senti em casa. Tá olhando pra cá, você tá entrando na casa. Porque senão você sai de quadro pra voltar pro quadro, entendeu? Vem na reta dela. Atenção, ensaiando. Passou. Fechamos. É isso aí. Perfeito. No começo eu fiquei um pouco receoso, assim, porque fazia muito tempo, né, que eu não atuava, mas me surpreendeu muito, assim, gostei muito da trama do filme, de todo o enredo, a proposta de ser filmado em Monte Alegre, que é uma cidade vizinha da onde eu nasci, então tem muita história aqui, muitos sentimentos já, né? Então, assim, foi assim que veio o convite. Aí eu conheci toda a equipe e sucesso. Acho que foi bastante desafiador, né? Apesar de que eu me identifiquei muito com o personagem do Alberto Nursi, porque muitos detalhes da vida dele confluem com a minha, assim. Então, a questão da relação com a mãe, a questão de ser um cara apaixonado, de voltar, assim, em busca do amor, né? Então, acho que isso colaborou muito, né? Teve outros desafios, né? Que é incorporar, de fato, o personagem e tentar interpretar uma coisa que não seja eu, mas que venha de mim. Acho que foi difícil, eu espero que eu tenha mandado bem. Para mim foi uma experiência muito intensa, porque além de você estar lidando com a cena naquele momento, tem toda uma história que já aconteceu e você tem que ficar conectado o tempo todo com o personagem. Então, eu fiquei o tempo todo tentando lembrar da imagem do Del mais velho e falar, mas eu sou ele mais novo. Então tem essa ligação e isso foi muito intenso, assim, foi bem interessante. Nunca tinha vivido uma experiência parecida. Eu acho que a preparação foi mesmo essa, da gente se conectar com o personagem e com tudo aquilo que ele estava sentindo. Porque, embora eram poucas falas, mas existia um sentimento muito forte ali, né? Uma angústia e uma grande revelação. Então, entrar, né, nesse lugar de empatia e de sentir o que é viver aquela situação
foi o que nos conectou e trouxe essa concentração para fazer a cena. Eu acho que esse filme ele foi um marco para todos nós. Foi um momento que a gente estava vivendo tantas coisas complicadas e difíceis. Foi um momento também de muitas despedidas, né? E a gente estava ali lutando pela nossa arte, com tudo falando pra gente não fazer. Eu faço arte porque senão eu não vivo, sabe? E a arte depende de nós, que não vivemos sem ela, pra ela viver. E a gente fez, assim, mesmo às vezes com a família falando, não vai, toma cuidado, não sei o quê. E todos aqueles testes de Covid, e todas as coisas que a gente teve que fazer, e o tempo todo essa preocupação, né? Eu não preciso só estar no Rio ou em São Paulo para fazer arte, eu posso estar aqui e fazer uma coisa bem bacana e isso ir para todo mundo, entende? E eu aprendi muito, então o cinema é uma arte diferente para eu que vim do teatro, que vim da televisão, é diferente, envolve muita gente, tudo é diferente. Falar televisão, não sei o que e tal, mas o cinema é diferente. E eu acho que o cinema ele tem uma magia muito grande, é muito legal o resultado. Primeiro de tudo, sempre foi assim um sonho meu participar de um filme, de estar por dentro, tanto na frente das câmeras, como entender o por trás das câmeras, como funciona o trabalho. Para mim foi maravilhoso, eu estava falando isso ontem até, eu suguei todo mundo de todas as formas para entender esse mundo, para entender que tem tantas pessoas que já estão nisso há anos, tem outras pessoas que começaram junto comigo, é a primeira vez também. E é muito legal essa troca, você conhecer a história do outro, o caminho do outro, como que todo mundo se encontrou aqui para fazer esse filme, no que acreditou, no que achava, que aceitou fazer o filme. Eu achei isso muito fantástico, foi uma experiência maravilhosa para mim, eu vou aprender muito com esse filme, quero aprender muito mais, porque eu me apaixonei totalmente. Eu já achava maravilhoso antes de fazer, agora então... Pela criatividade, pela trama, né, do roteiro, da história, o amarrado, a dramaturgia, né, a narrativa, né, desse texto me encantou. Realmente, uma produção... Claro, eu não tenho conhecimento, né, nunca participei de um filme, mas posso dizer que realmente é uma produção organizada. E como eu disse, isso vai assustando a gente, né? Porque se olha de um lado tá o Pioli, se olha do outro tá o Del, se olha do outro tá a Paulinha. Aí vou contracenar com a Arminda, né? Arminda Riolo. Arminda na minha frente, naquele primeiro momento, eu paralisei. Mas aí, esse pessoal que já tem traquejo, né? Na primeira cena foi o Vélez que estava dando uma força. Aí você vai se soltando, né? Antes de fazer o Padre, eu também acompanhei algumas gravações, então você já vai, né? Já vai se acostumando com aquilo. A história ela se passa em 2 dias, no dia que chega o filho da bruxa para a cidade, e no dia que o filho da bruxa chega na cidade, o lobisomem reaparece. Então aí a gente já tem um suspeito muito forte, mas aí na trama eu consegui desenvolver de uma maneira que todas as pessoas daquela cidade fossem suspeitas, né? Então ficou uma história interessante e eu acho que isso que agradou, não só os atores, né? Como toda a equipe, como todo o pessoal que trabalhou na produção, porque realmente é como disse o Raul Seixas na canção, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então eu acho que o pessoal acreditou realmente porque a história foi bem amarrada e o resultado está aí para quem quiser assistir. Bom dia, Cris Bel. Pode fazer esse acréscimo aqui, ó? Bom dia, Cris Bel. É porque eu dei uma emoção. Pode. Eu costumo dizer que o cara é um herói, né?
Na atualidade, no Brasil, tentar fazer um trabalho desse, o cara é um herói. Mas o resultado eu tenho certeza que vai ser muito bom. Em tempos de, que a gente está passando todas essas dificuldades, essas coisas atualmente, mas é um trabalho que tem tudo, eu vou dizer assim, já deu certo. Mas ele é um herói. Ele é um herói de tentar fazer isso no Brasil. Me ganhou assim total, então quem tem interesse eu acho que tem que fazer, tem que ir atrás, tem que participar de tudo mesmo, colocar a cara e ir fundo. Como diretor e como ator, assim, ele é formidável. Eu acho que o que ele conseguiu fazer com esse projeto e as ideias que ele tem, a perspectiva de cena que ele consegue captar e a própria colaboração assim na construção do meu personagem, assim, ele foi genial, assim. Eu acho que eu nunca tinha tido contato com um diretor desse gabarito, assim. Eu acho que ele fez milagre, bem dizer assim, né, com relação ao filme, ele fez milagre, assim. Eu conheci o Peron há uns anos atrás. Ele e o Vélez estavam fazendo um curta, era um curta do Vélez, e aí eles foram procurar uma atriz. E eles chegaram no Alexandre Cruz, lá da Casa do Teatro, da Companhia Lázara. E aí mostraram o roteiro e tal, e ele falou, tem uma atriz que toparia. E quem é? Daí ele falou, a Paulinha. E aí eles vieram conversar comigo, eu topei fazer e aí gravei com ele. A gente fez algumas coisas, a gente sempre estava conversando e tal. E um dia o Peron falou, tô com um projeto e eu preciso de uma atriz assim, 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 para fazer a cena. E quer saber, eu queria que fosse você, quando eu escrevi, eu já pensei em você, eu queria que fosse você, ver se você aceita. E aí eu falei, vambora, né? Eu me senti muito segura com a produção, com toda a assessoria que estava ali em volta, né? E a direção. Então a ansiedade aconteceu mais antes de como seria, mas na hora em si foi muito, muito bacana, assim. Foi bem legal. Eu me senti bem segura, assim, bem assessorada. Foi um processo muito tranquilo. Eu fiquei mais ansioso antes, assim, ontem, por exemplo, pensando, nossa, tem que gravar, tem que fazer isso, como que vai ser, qual é o processo, como funciona. Então, o sofrimento veio por antecipação, mas o processo de gravar foi muito tranquilo, muito inovador, assim, muito diferente de qualquer coisa que eu tinha imaginado. E é uma experiência, acho que de se conectar mesmo com o sentimento, né, mais do que com contar uma história, assim, você tem que sentir, né, tem que ser mais verdadeiro. E isso me exigiu muita concentração, assim, muita concentração. A direção não é só minha, eu trouxe também o Vinícius Vélez, lá do Rio de Janeiro, um grande amigo meu, que também é estudado, ele tem estudo para isso, né? Ele sabe o posicionamento das câmeras, ele sabe qual o melhor enquadramento. Então nós fizemos ali alguns filmes antes do Lobisomem. Então eu não sou o diretor sozinho do filme, eu divido a direção com o Vinícius, mas eu fiz mais uma direção mesmo artística, né? Conduzindo o ator para aquilo que eu queria da história, porque a história, o que a gente conta da história no filme é apenas um pedaço da história, a história é bem mais longa, então a história tem um começo, um meio e fim. E eu devo muito isso também ao Yuri, porque ele ficava pegando no meu pé, falando, mas isso não faz sentido. Aí eu tentava justificar para ele que aquilo fazia sentido, porque lá atrás havia acontecido aquilo daquela forma, daquela maneira. Então, realmente foi um conjunto todo da obra. E eu acho que o resultado está aí. Espero que agrade as pessoas que assistirem. Eu não cheguei a atuar em cinemas, né, obras audiovisuais, mas no teatro eu comecei em 2017. E aí, durante todo esse ano, eu participei ali com o Alê, participei de 2 peças. Então, foi mais ou menos isso. Eu tive o contato mais com a atuação ao vivo ali, né, com plateia. Aí com o cinema, essa é a primeira vez. Infelizmente não tem muito apoio, né, mesmo as produções que recebem assim o auxílio parece que é muito desvalorizado. E aí, quando a pessoa se propõe a arriscar uma obra, né, independente, eu acho muito bacana, porque a gente precisa, né, querendo ou não, o país assim não tem assim grandes produções, pelo menos ele tem as independentes, mas muitas vezes não é divulgado, então acaba não chegando nem pra gente, né? Então muita coisa a gente acaba se perdendo pela falta de valorização. Primeiro, a captação de fundos para se fazer um trabalho desse é cada dia mais difícil.
A cada dia é mais difícil um empresário acreditar num produtor independente. Então é onde eu falo, é uma batalha, é uma luta e ele é um vencedor, ele é um herói de conseguir fazer com os recursos que tem. Eu acho que a produção independente ela é muito difícil. Tem muita dificuldade em questão, não só financeira, eu digo, né? Mas assim, eu vi a correria que é, a gente está trabalhando tanto na frente das câmeras como tem que ajudar atrás, toda a parte de respaldo também é a mesma equipe que está fazendo o filme, eu acho que tem tudo isso, assim, eu acho que é a parte de dificuldade, eu diria. Então, resistir, fazer cultura, continuar fazendo cultura, continuar fazendo teatro, cinema, televisão, é um ato de resistência, é um ato, além disso, sobretudo, um ato de amor, né, de paixão por essa arte, no meu caso, então, que dedico a minha vida a ela. Eu acho que é isso, eu acho que é sobrevivência e mais do que a sobrevivência é a gente viver com toda a nossa alma, assim, eu acho que é isso, eu acho que esse filme me mostrou isso, que apesar de tudo, a gente consegue, a gente tem uma turma que acredita e um precisa do outro, precisa se juntar nessa rede de amor para que a arte continue existindo. Para que a gente possa continuar ajudando as pessoas através da arte, motivando pessoas. Praticamente a gente estava aí em família, né? Almoçamos juntos, jantamos juntos, rimos, né? Então assim, eu quero agradecer realmente todo mundo e dizer que num momento tão difícil pra gente, né? Quando eu falo, né, momento difícil para o Brasil, para o mundo, né? Nós paramos para fazer uma coisa para levar alegria para as pessoas. O filme começou, o filme parou. Nesse intervalo eu perdi um grande amigo, que foi o Rafael, perdi minha mãezinha, mas a gente tem que continuar. Então era essa marca que eu queria dizer. No momento difícil, Perón e todo mundo que participou do filme parou para fazer uma coisa legal. Eu acho que é isso que a gente tem que ser. Tem que ser mais humano, como vocês foram comigo. Obrigado. Bom, primeiro agradecer a toda a equipe, né? Diferente de qualquer pessoa, qualquer posição dentro da produção, eu só tenho a agradecer pelo carinho com que eu fui recebido. E é o que eu disse, já deu certo, pela forma que eu acompanhei, eu vivi o personagem da melhor forma que eu pude, né? E com muito gosto, com muito afinco em fazer esse personagem, porque eu acredito muito nesse trabalho. Eu quero agradecer, primeiramente, a Márcia Araújo, que me fez essa ponte, já conheci o J. Perón, mas fez essa ponte até o J. Perón para fazer esse filme. Fiquei, assim, muito surpreso, no melhor sentido, quando eu encontrei, né, com todos vocês, desde a direção, a equipe técnica, os colegas atores, amigos atores, a figuração, os atores desta cidade, Monte Alegre, e de cidades vizinhas, por encontrar pessoas tão apaixonadas pelo que fazem, tão carismáticas, tão generosas, tão amorosas. Agradecer a cidade, a prefeitura da cidade, de Monte Alegre, que nos recebeu como nunca em lugar nenhum, em cidades pequenas, eu encontrei. É isso, meu eterno agradecimento. Eu quero agradecer imensamente o Rodrigo, o prefeito de Monte Alegre. Ele nos deu a chave da cidade, ele permitiu que fizéssemos cenas em todos os prédios públicos, inclusive a última cena que nós rodamos foi no cemitério da cidade. Bom, Monte Alegre do Sul foi escolhida
Primeiro porque a cidade é a cidade de Presépio, né? Uma cidade maravilhosa, tem uma infraestrutura, os prédios daqui são maravilhosos e pela logística também, né? Porque a gente atravessava a rua, estava no set, né? Era só atravessar a rua novamente, já estava em outro set. E as belezas naturais, a gente está aqui do lado da cachoeira, essa cachoeira também foi cenário do filme. E essa facilidade realmente de não ter que desmontar um set, levar para uma outra locação, montar o set novamente, aqui tudo ficou muito mais simples. Eu acho que essa oportunidade que vocês me deram de voltar a interpretar, voltar a produzir arte, né, dessa forma, eu acho que me reavivou. Porque no período que a gente passou aqui na pandemia, eu acho que teve muitos desafios, né, e muitas tristezas. E daí você poder produzir algo tão bonito quanto o que a gente está produzindo, eu acho que dá um fôlego, assim, dá uma esperança, sabe? De dias melhores, de planos novos, assim, né? De novos objetivos a alcançar. Então só tenho a agradecer mesmo, de coração, por acreditar em mim e por poder, assim, trazer isso para o público, né? Poder colaborar nesse processo e estamos aí para o que precisar, para os próximos e para os próximos e dos próximos. Não vou dizer que me surpreendeu, porque eu já sabia da capacidade dele, né? Mas realmente agradecer por essa oportunidade na minha vida é uma coisa que vai ficar, né? Lá na frente nós vamos assistir isso e rir, e lembrar, e chorar, enfim. E agradecer a todas as pessoas. Eu não queria, assim, dizer o nome de ninguém, né? Agradecer todo mundo, porque todo mundo me tratou muito bem, né? Todo mundo foi realmente muito bacana comigo. É fácil fazer um filme assim, né? Porque praticamente a gente estava aí em família. Bom, é muito bacana, né? Gratificante. Principalmente por ser a primeira vez de estar trabalhando assim em um filme, um curta audiovisual. Né? E principalmente por abrir as portas para poder voltar, né? Espero poder fazer mais coisas relacionadas à atuação, à arte daqui para frente. Então eu só tenho a agradecer pelo papel, por tudo. Está sendo muito bacana. Eu posso dizer que começou por uma brincadeira de 3 amigos loucos, que depois juntaram-se mais 2, e depois mais 4, mais 5, e juntou-se uma equipe inteira e tiramos o roteiro do papel. E é muito bom a gente assistir aquilo que a gente produziu. E é uma coisa que eu não tinha comigo. Assim, quando eu faço alguma coisa, eu não gosto de ver novamente. Eu faço e entrego. Mas o Lobisomem de Pedra de Fogo eu não me canso de ver, porque eu acho que todo mundo se entregou de corpo e alma ali e o resultado é esse. Quero agradecer imensamente o Vinícius da Issom, ele também que foi aí a produtora quem abraçou a causa no início. E em nome dele agradecer todos da produção, todos do elenco. Foi uma experiência de vida, foi uma experiência que ali em uma semana convivemos, comemos, dormimos e podemos nos chamar de companheiros, né? Porque dividimos o pão ali e acho que o mais importante de tudo isso é saber que a obra está pronta e vamos assistir o Lobisomem de Pedra de Fogo, tá aí pra gente ver. A palavra que eu quero dar é o seguinte: ô bispo!